Um grande problema da ansiedade é exatamente isso. Quando você se deixa consumir daqueles pensamentos, daquelas preocupações, se você vive isso durante muito e muito tempo, aquilo se torna, na verdade, se torna um hábito dentro do seu sistema e você começa a acumular essas preocupações que se manifestam ultimamente em doenças, tanto físicas Exatamente. quanto as doenças psicológicas, né? Eu tive muitos desafios com ansiedade como mais novo e tive uma passagem muito longa pela ansiedade generalizada. Sim. Então diversas fobias, depressão, hipocondria, muitos ataques de pânicos. E toda a base, ou seja, muito da base está na questão da preocupação, da gente preocupar a nossa mente com aquilo que ainda não aconteceu agora, né? E era exatamente o que acontecia já desde novinha, para vocês verem que a ansiedade, ela não tem idade, né? Não tem uma condição para que aconteça, pode acontecer com todos nós e muitas vezes ela tá ali recorrente. E esse é o problema, porque se a gente não vai trabalhando isso internamente, não vai criando consciência sobre as possibilidades de como a gente pode se ajudar, a gente vai acumulando, que é o que você falou. Quantas vezes a gente não tá lá na postura? Vamos pensar no guerreiro. Aí você tá ali no guerreiro, daqui a pouco você tá lá na sua cozinha, você tá pensando nas suas contas, você tá pensando nos seus filhos. Você não tá no guerreiro. E você não tá no guerreiro. A respiração, né? O yoga é sobre respiração o tempo todo. Então, sempre que você leva, você inspira. Aí você abaixa, você solta. Conforme você vai aprendendo a coordenar a respiração com os movimentos, você vai ganhando cada vez mais presença. Né? Então você percebe quando a sua mente está indo embora e você vai voltando e fazendo voltar. Então o yoga, assim, de muitas maneiras consegue ajudar a gente nesse processo, mas é treino, é recorrência, né? Então quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguindo ter a sensibilidade de perceber quando a cabeça vai indo longe. Porque se a gente está envolvido demais nisso, a gente já acha que isso é normal. A gente não toma consciência sobre isso. Sim, e você acha que é normal a sua cabeça te levar tão longe, você fica indo cada vez mais longe. Mas você vive dentro da sua cabeça. Exatamente. E se você consegue ter essa noção de, não, peraí, calma. Eu não preciso ir tão longe. E também, gente, isso não é um problema. Não precisa ser um problema a ponto de você criar um conflito interno. Entenda que é uma tendência. A nossa mente produz pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos geram ansiedade, mais ansiedade. Tá tudo bem. Yoga não é sobre parar os pensamentos. Porque a gente não para os pensamentos, né? Isso, gente. Você tocou num ponto que eu queria explorar um pouco, que é a meditação. Você falou da visualização, mas iniciou falando um pouco da meditação. A meditação, então, está totalmente ligada à prática de yoga. A meditação é yoga? Sim, com certeza. Quando você consegue mergulhar bem numa prática, você está em processo meditativo total. Que Ainda significa? Que seja 30 segundos, 1 minuto, não precisa ser a prática inteira. Ninguém precisa ser ali um super yoga e sair levitando, não é isso. Mas esse processo meditativo do yoga é quando você consegue silenciar. E isso, silenciar os pensamentos, não significa deixar de pensar. Mas é quando você consegue silenciar aqueles ruídos, aquele excesso da mente e estar ali contando a sua respiração, ouvindo quem está te guiando, sentindo o seu corpo. Um processo meditativo é você não se engajar naqueles pensamentos que estão ocorrendo, né? Então, o mindfulness, a atenção plena, tem toda essa base de você entender que está acontecendo os pensamentos e que isso é tudo bem, mas você não está mergulhando em cada um deles, né? É o que eu brinco, talvez você já tenha me ouvido falar sobre a metáfora da carona. Imagina que você está ali num banquinho na beira da estrada, esse banquinho é seu ponto de equilíbrio, é onde você está silenciado, simplesmente observando, passando os carrinhos são os seus pensamentos. Quando a gente não tá nesse silêncio, né, nesse ato meditativo, a gente tá ali pegando carona. Você viu um carro legal, você gostou da música que tá tocando ali, aí você foi. Ou de repente um carro passou e te puxou. Então é assim, você vai indo e vai saindo daquele seu ponto. E na verdade a prática de yoga com os asanas, que são as posturas do yoga, com a parte da meditação, que é a prestar atenção naquele momento, não sobra muito espaço para outras coisas, né? E ainda quando a gente pluga as respirações, né, os pranayamas, a gente consegue também trabalhar uma redução tanto do barulho mental quanto vamos chamar isso do barulho físico, né? A gente consegue diminuir a nossa energia para ficar mais calmo, né? É porque é foco, gente. É você ter foco. Então, muitas vezes, a mente ansiosa, ela tem esse desafio de ter um foco.
E o yoga, a meditação, a respiração, os pranayamas, eles exigem um certo foco para que você execute. Quando você está numa postura, se você está tão agitado, às vezes a gente até desequilibra na postura. E é impressionante como o yoga e a vida estão ali em paralelo o tempo todo. Um desequilíbrio que você tenha na postura está representando um desequilíbrio que você possa estar tendo, passando na sua vida, porque você não está presente. Então, tudo é uma analogia assim, muito próxima e muito conectada. Os pranayamas, que são os exercícios de respiração, para mim, assim, na minha realidade, porque a gente entende que cada pessoa vai ter o seu caminho, aquilo que ela se identifica, mas para mim ajudam muito, porque eu costumo contar as respirações. E quando a mente usa o lado mais lógico, ela meio que dá uma desativada no emocional. A gente faz isso na patinação também. Então, quando você conta uma respiração, você está ativando, além da parte, né, fisiológica que está sendo trabalhada, Exato. a parte da meditação. Você está atento àquela contagem e à sua respiração. E usando o lado do cérebro que vai dar um respiro pro lado da emoção que tá ali gritando, entendeu? A meditação vai trazer você, de qualquer maneira, como uma oportunidade de um respiro. Então já tá ali o nome, né? Pranayama, respiração, meditação. É basicamente você conseguir se observar e usar os seus recursos ao seu favor na redução da ansiedade. Então, a contagem da respiração durante a meditação é uma das coisas que me faz permanecer por mais tempo ali meditando. Às vezes vai doer a perna, vai acontecer um barulho, um ruído, uma distração. Deixa acontecer, se movimenta, encontra seu ponto de apoio. E eu conto as inspirações, geralmente em 4 tempos. Tá. E aí seguro 2 tempos, faço uma pequena retenção. E a exalação, é interessante que você consiga aumentar um pouquinho mais do que o tempo que você usou para inspirar. Então, você quer fazer junto comigo? Vamos lá. A gente pode fazer juntos, porque seria assim uma respiração completa. Existe a respiração quadrada também, que é excelente na ansiedade, mas eu vou fazer dessa forma com vocês, uma respiração completa, em que esses 4 tempos, quem vai determinar o ritmo e a duração é você. Não é para ser desconfortável. Muitas vezes, quando a gente conta daqui, vocês querem fazer igual, e aí ou fica muito fácil ou muito difícil, mas vai no seu, contando na sua mente, por exemplo. Eu vou dar só um exemplo aqui. Alinhei minha coluna. Encontrei aqui o eixo, né? Eliminando as tensões do ombro, da cervical. Então, eu gosto de fechar os meus olhos também. E eu vou inspirar em 4 tempos. No meu tempo seria... Seguro 2 e solto o ar mais lentamente. Inspira. Segurei 2. Soltei. Inspira nos seus 4 tempos. Segura 2. Soltou. Mais um. Se você quiser continuar, mas eu vou só explicar uma coisinha para vocês. Eu conto na minha mente, porque eu tô usando as narinas, minha boca tá fechada. E aí você conta 1, 2, 3, 4. 1, 2 de pausa. Na exalação eu gosto de fazer a contagem regressiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E prolongar a exalação pode ser mais desafiador. Para mim é. Se ainda gera algum desconforto ou estranhamento para você, só tem 4 tempos também. Mas, conforme você usa todo o seu corpo para fazer isso, porque eu não inspiro só usando essa parte de cima do peito. Eu dou uma inflada no abdômen, você pode testar daí. Infla um pouco o abdômen, expando costela, por último vem pro peito. Você está usando uma capacidade pulmonar muito maior, você está usando muito mais o seu corpo para conseguir ter mais ar, mais oxigênio. Esse oxigênio, ele vai
para o seu corpo todo. Ele vai, inclusive, né, esse processo respiratório consciente ajudar a nivelar os batimentos, a frequência cardíaca, para uma frequência mais calma. Então, se você puder usar a contagem dentro do seu tempo, do seu possível, isso ajuda muito a ficar no momento presente. O que a gente vê muito durante as práticas de yoga é as pessoas perguntando, mas como que eu sei que eu estou fazendo certo? Gente, aí é mais uma vez a sua mente gerando ruídos. Porque a gente cria expectativa, a gente começa a ficar preocupado e ansioso. Mas será que tá certo? Será que tá errado? Será que tá acabando? Será que não... Respira. Não temos a necessidade de criar essa expectativa, ainda que seja tão normal, tão natural. Acho que a gente pode fazer como dá. Eu acho que é isso. Você abrir um caminho para a pessoa conhecer e vai adaptando da maneira que funciona melhor para você, né? Total, gente. Tem dias que vai fluir, tem dias que não vai. E daí não precisa também cair na comparação. Ai, hoje eu tava maravilhosa, ali meditei pra caramba. Aí no dia seguinte você tá... Aquela coisa, aquele turbilhão. Normal, gente, normal. Vive um dia de cada vez, vai dentro do seu possível. E mesmo que eu esteja falando aqui pra você, gente, isso me ajuda demais a me manter no momento presente. Aí você foi lá, meditou, ai, não deu certo. Pra mim não funciona. Calma. Se dá o tempo disso fazer efeito. Se dá o tempo de você entender a técnica, conhecer a técnica, mergulhar nisso. São muitos anos que a gente faz isso.